Agora vamos trabalhar com a parte de inserir dados e formatar dentro do Excel. Eu vou chegar em uma célula qualquer aqui, por exemplo, na célula C3 e selecionar clicando com o mouse dentro dela. Repara que eu estou usando um arquivo em branco, então é só você abrir um arquivo do seu Excel e começar a trabalhar seguindo a aula. E aqui eu vou escrever, por exemplo, o número 12. Repare que quando você escreve um número dentro do Excel, automaticamente ele alinha à direita da célula. Obviamente, você vai poder mexer isso nessa parte de alinhamento, que é um negócio que a gente vai trabalhar também. Então, por exemplo, eu posso alinhar ele à direita, alinhar à esquerda, alinhar ao meio. Mas, digamos assim, o padrão do Excel é alinhar os números à direita. E repara só, se eu chegar em uma outra célula aqui e escrever, por exemplo, lira, quando eu der Enter, ele vai alinhar à esquerda. Então, textos ficam alinhados à esquerda e números alinhados à direita. É até bom para você ter noção de quando você escrever alguma coisa dentro do Excel, se ele está reconhecendo aquilo como um número ou como um texto. Beleza. Você vai poder mudar essa formatação, se vai ser um número, um texto, uma moeda, uma porcentagem, uma data e assim vai. E é isso que a gente vai mexer agora. Então repara, esse número 12 que eu coloquei aqui, ele a princípio está com formato geral. É só você olhar na sua guia página inicial ou início, né, dependendo da sua versão do Excel, e reparar que aqui está escrito geral. Se eu clicar nessa setinha aqui, você vai ver que você tem várias opções e eu vou mostrar cada uma delas. Então eu vou chegar aqui embaixo e escrever o mesmo número 12, e agora eu vou selecionar essa célula C4, onde eu escrevi de novo o número 12, e mudar o formato dela para número. Então qual é a diferença? A diferença é que o formato de número vai colocar duas casas decimais automaticamente ali dentro. Se seu Excel, às vezes, tiver, digamos assim, uma língua diferente, tiver em inglês, ou seu computador em inglês, ele pode acabar separando com um ponto ao invés de uma vírgula. É só você acompanhar, não tem muito como mudar isso. Para mudar, você tem que mudar a língua do seu Excel ou do seu computador. E seguir basicamente o modelo do seu. Então, se o meu ele separa a casa decimal com vírgula. Se no seu ele separar com ponto, sempre que você quiser escrever uma casa decimal, você bota um ponto ao invés de uma vírgula. Beleza? Você poderia também, por exemplo, escrever aqui do lado 12,3. E ele já vai entender automaticamente esse cara com o formato com casa decimal. Repara que ele continua mostrando no geral. Se eu mudasse ele para número, ele acrescenta mais uma casa decimal, porque esse é o formato que ele chama de número. Beleza, vamos para o próximo. Eu vou chegar aqui agora e mostrar a nossa terceira opção aqui dentro, que é o formato de moeda. Então eu vou chegar, escrever aqui o número 12, selecionar essa célula e colocá-la em formato de moeda. É só mudar aqui e clicar em moeda. Repara, no meu computador, o formato de moeda padrão, porque eu comprei ele aqui no Brasil, ele é R cifrão e aí o 12 com duas casas decimais. Então só para a gente entender, eu escrevi aqui do lado geral, número, para a gente se lembrar, e aqui embaixo moeda. Beleza? Repara o seguinte, se eu clicar nessa célula C5 que eu coloquei em formato de moeda e deletar, apertar o delete do teclado, ele continua com formato de moeda, ele não muda isso para você. Então, por exemplo, se eu digitasse agora o número 1, quando eu der Enter, ele automaticamente já aplica o formato de moeda. Isso porque você já tinha formatado aquela célula. Obviamente você poderia voltar e mudar isso para outro formato, mas não é o nosso objetivo agora. Tem um procedimento que eu quero chamar a atenção. Muitas pessoas chegam em uma célula qualquer do Excel, por exemplo aqui do lado, e escrevem assim, R cifrão 12. E aí dão Enter. Repare que nesse caso funcionou e ele automaticamente reconheceu como moeda. Mas eu não te aconselho a fazer isso, digamos assim, essa formatação escrevendo o R cifrão. Por quê? Por exemplo, vou chegar aqui do lado e botar só o cifrão e colocar 12. Quando eu der Enter, repara, ele formatou esse cara à esquerda da célula. Então ele reconheceu ele como um texto. Tanto que se eu chegar nessa caixinha agora aqui da página inicial, ó, todas as opções estão com cifrão na frente, até a porcentagem está cifrão 12, que não faz sentido nenhum. Então ele está reconhecendo esse cara como texto. Então para evitar esse tipo de coisa, João, eu queria dizer na verdade dólar. Ele não me deixou dizer dólar porque eu tentei escrever dentro da célula. Você não faria assim. Você escreveria o 12 dentro da célula mesmo. E aí, uma formatação que a gente vai trabalhar melhor também mais à frente vai ser justamente essa. Ó. Nesse botãozinho aqui de formato de moeda, ou formato contábil nesse caso, você pode escolher aqui o inglês dos Estados Unidos e aí ele vai colocar sim o dólar, beleza? Mas você não consegue fazer isso escrevendo o símbolo de R cifrão, beleza? Então, vamos agora para a próxima informação aqui. Ó. A nossa próxima formatação que ele vai pedir para a gente é justamente o formato contábil. Então, eu vou chegar aqui embaixo e botar 12, escrever do lado aqui, ó, contábil. E agora eu vou pegar no formato 12 e mudar ele para o contábil. Repara, qual é a grande diferença entre o contábil e o moeda? Bom, se você reparar, o contábil, o R cifrão fica alinhado à esquerda da célula e no moeda o R cifrão fica do lado colado do número. É só essa grande diferença, na prática não é tanta coisa, é mais visualização mesmo do seu arquivo. Próximo formato que ele tem aqui disponível para a gente é o formato de data. Você tem data abreviada e data completa. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui numa célula qualquer
e vou colocar assim, ó, o dia 1º de janeiro de 2019. Beleza. Agora aqui, dia 1º de janeiro de 2019. Esse formato é um formato de data abreviada. Se eu quisesse, eu poderia chegar e mudar ele para o formato de data completa. Aí ele vai botar terça-feira, dia 1º de janeiro, por extenso, de 2019, beleza? Então, são as duas grandes opções de data que você tem. Tem outras que a gente vai trabalhar mais à frente também. Beleza. Próxima opção de formatação que ele tem aqui, ó, formato de hora. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, para colocar o formato de hora, você tem que usar os dois pontos. Então, eu vou botar assim, ó, botar 12 horas, ou seja, meio-dia e meia, 12 horas e 30 minutos. Quando eu der Enter, ele automaticamente já reconheceu com o formato de hora, que é justamente essa opção aqui, ó. Quando você seleciona o formato de hora, ele mostra inclusive os segundos para você. É o padrão do Excel. Beleza. Próxima formatação que a gente tem aqui dentro é a formatação de porcentagem. A fração e o científico são mais específicos e, enfim, tem a formato de texto também, então a gente não vai trabalhar muito com eles aqui agora, quando a gente precisar a gente vai usar eles mais a fundo. Mas a porcentagem que eu queria chamar a atenção é a seguinte, tem muita gente que às vezes chega aqui e bota assim 10 e aí muda para formato de porcentagem, que você pode mudar tanto por essa caixinha, quanto por esse botãozinho com símbolo de porcentagem. E aí ele fica lá 1000%, aí você fica na dúvida, pô, eu botei 10, por que ele está botando 1000%? Se eu tivesse botado o número 3 aqui, ele teria colocado 3000%. Então, por exemplo, chegar do lado aqui e botar, ó, 3000% não, 300%. Peguei o 3, botei aqui em porcentagem, 300%. Isso por quê? Porque 100% é igual a 1, na verdade, né? Então, se eu quiser, por exemplo, 10%, o que eu tenho que fazer, na verdade? Voltar essas duas células aqui primeiro para o formato geral. Então, selecionei as duas e coloquei elas no formato geral. E aí, depois que elas estão no formato geral, eu vou colocar aqui o número 0,1. O número 0,1 em porcentagem representa 10%. Então, quando eu clicar aqui, ele representa 10%. Beleza? Então, lembre sempre disso quando você estiver trabalhando com porcentagem. A única diferença é o seguinte, se eu já tenho uma célula formatada como porcentagem, repara, estou na D9, já formatei ela como porcentagem. Agora, quando eu digitar o 9, ele já vai aparecer o porcento do lado, tá vendo? E aí, quando você der Enter, ele vai entender sim como 9%. Então, toma muito cuidado com essa diferenciação. Esse cara aqui é o porcentagem. E só vou aumentar aqui o tamanho da coluna, levando o mouse entre a B e a C, clica com o botão esquerdo e aumenta só para você poder visualizar melhor. Beleza? Então essas aqui são as principais formas de inserir informação dentro do Excel e mudar o formato de como ele aparece essa informação para mim. Beleza? Ao longo do curso a gente vai ver outras variações, mas se você entender isso daqui bem, a maioria dos casos você já vai conseguir matar de primeira. Vamos lá para a próxima aula.